Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Nós vamos estar dando início à nossa aula hoje, mas eu queria avisá-los antes que vocês tentem se inscrever lá no meu canal. Todas as nossas aulas, todos os vídeos extras também que eu vou estar preparando, que eu vou estar enviando, eu vou estar postando lá no meu canal, tá? Então é só vocês pesquisarem lá Kennedy Valente, que aí vocês se inscrevam lá, acessem o canal. Inclusive eu mandei três vídeos lá no grupo, tá? No nosso grupo do WhatsApp, para que vocês possam estar assistindo e estarem conseguindo acessar as nossas aulas através da plataforma, tá? O que acontece? Algumas vezes vocês entram na plataforma, mas quando vocês clicam na aula e vão entrar no Google Meet para assistir a aula, igual vocês estão agora, algumas pessoas não entram com o e-mail da instituição, tá? Vocês podem perceber que são os alunos que estão com o nome em letras minúsculas, tá? Com letras, a primeira maiúscula e as demais minúsculas, que é o nome de vocês, certo? E os outros estão todos com letra maiúscula. Isso porque essa pessoa em questão usou o plural da maneira correta, tá? Ele conseguiu entrar na plataforma da maneira que a escola quer que você entre, tá? Que aí você não precisa pedir permissão, você não precisa esperar para poder entrar na aula, como é o caso da nossa colega que acabou de entrar aí na aula, que ela está entrando com o e-mail dela do celular normal, o e-mail que ela usa talvez no dia a dia, e isso não é o legal, tá? É interessante que vocês entrem pela plataforma, tá? Quando vocês entram no Google Meet, vai aparecer lá os seus e-mails, tá? E aí nesses vídeos que eu mandei lá no grupo, eu ensino vocês como vocês vão estar acessando a aula através da plataforma com o e-mail institucional, certo? Então depois dê uma conferida lá para vocês fazerem. Então percebam que, por exemplo, quem está com o nome em letra minúscula pode estar fazendo isso aí depois e conferindo isso aí. E aí os demais, entrem no meu canal lá, se inscrevam, fiquem atentos às dicas que eu vou estar passando por lá, que vai ser bem interessante. Uma outra coisa que eu queria avisar vocês é que provavelmente na semana que vem eu vou começar a fazer live lá na Twitch, tá? Então eu vou fazer aula de matemática e de física, aulas extras, através daquela plataforma, tá certo? E aí, se vocês quiserem acompanhar, vai ser no contraturno. Provavelmente, eu estou ajeitando o horário ainda, mas provavelmente vai ser das 2 às 4, tá? Todo dia eu vou tentar dar aula das 2 às 4 lá, aulas extras. Não, digamos assim, diretamente, não tem nada a ver com a escola, mas como é o conteúdo, algumas vezes vai ser o mesmo conteúdo, o mesmo complemento, vocês vão poder pedir questões para resolver. Pode ser que algumas coisas sejam iguais, tá? Mas não é nada vinculado à escola. É só umas aulas extras que eu vou passar por lá, que aí pode servir como aula de reforço ou aula preparando vocês para o Enem, tá? Essa vai ser a minha ideia inicial, certo? Então deixa eu tirar aí da tela essa imagem e vamos ver aqui a imagem da nossa aula e eu aqui no cantinho, tá? Como vocês podem ver. Se vocês não estiverem me vendo aqui no cantinho, é porque você não está com a minha tela fixada como principal, tá? Então vocês fixem ela como principal para que vocês consigam ver então aí melhor a nossa aula, certo? Então aguardo vocês. Qualquer dúvida, aperte nessa mãozinha aí que aí eu vejo e aí você pode perguntar, tá? Alguma dúvida até aí? Então vamos lá. Nossa aula de hoje vai ser, nós vamos falar sobre potência de expoente inteiro. Na verdade, de forma bem comum falando, né, sem ser falando como sendo de forma matemática rigorosa, nós vamos trabalhar com potências hoje. A gente vai fazer uma revisão de potência e de suas propriedades básicas. Só que a gente vai dar ênfase aos expoentes, que são números inteiros, porque o expoente de uma potência, ele pode, de certa forma, assumir qualquer valor, tá? Qualquer valor real, mas a gente vai começar utilizando somente os números inteiros, porque é mais fácil da gente relembrar e depois a gente aplica com outras modalidades. Porque o objetivo aqui é, primeiro, nós aplicarmos as propriedades de potência em cálculos que envolvam expressões numéricas, ou seja, que a gente consiga ver as potências em algumas expressões maiores e consiga resolvê-las,
tá? Revisarmos a notação científica e conseguir resolver problemas com notação científica, tá? Que nada mais é do que um número que multiplica uma potência de base 10. E a gente vai revisar isso aí. E também resolver situações problema que façam uso de potenciação e de suas propriedades. Ou seja, a gente vai revisar as técnicas, as propriedades e tentar resolver problemas utilizando essas propriedades e essas configurações tanto em potência comum quanto em potência de base 10 que nós usamos como notação científica, tá? Qualquer dúvida, só levantar a mão. Então vamos lá, deixa eu ver se está gravando aqui tudo certinho. Está gravando aqui no computador e está gravando aqui também no Google Meet, tá? Eu estou gravando em 2 lugares porque o do computador eu vou usar para deixar no YouTube, que aí não aparece vocês. Inclusive eu acho que tem um vídeo lá que vai aparecer alguns alunos, mas é bem rapidão. E os outros eu vou tentar colocar todos no meu computador, que aí vocês não precisam aparecer, né? Que aí não dá problema depois. Bom, então vamos lá, vamos começar pela definição de potência, tá? Eu vou fazer recortes da apostila, como eu estava fazendo, mostrando algumas imagens da apostila e explicando em cima desses recortes, tá? Para não precisar escrever tudo, e aí vocês podem depois pegar o vídeo, pausar e escrever pausadamente todas as coisas que eu vou passando para vocês, tá? Então vamos lá. A primeira coisa é essa definiçãozinha aqui bonitinha, definição de potência de expoente natural. Ó, dado o número real, definimos o número real A e o número natural N maior do que 1. Ele tem que ser maior do que 1 porque nós estamos definindo como número natural. Lembre-se que os números naturais são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. O 0 e o 1, eles não estão inclusos aí por enquanto, porque a gente vai observar o 0 e 1 como uma propriedade específica daqui a pouco, tá? Então a gente define a potência de base A e expoente n representado por A elevado a n, a gente lê isso, A elevado a n, como produto de n fatores iguais. Ou seja, quando eu tenho um número A elevado por... Vou pegar números reais, tá? Quando eu tenho o número 2, por exemplo, elevado a 3, eu vou ter o 2 multiplicando por ele mesmo 3 vezes, tá? Ou seja, nós temos que esse 2 que está aparecendo aqui, e nós chamamos ele de base, tá? E esse 3 que está aparecendo aqui em cima, nós chamamos ele de expoente. Um expoente ele é dito natural se ele for um número natural, tá? O que é um número natural? São os números que nós usamos fazer contagem. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Nós vamos dizer que é um expoente inteiro se o número for dentro de um número inteiro. Pode ser um número positivo ou um número negativo. Nós vamos dizer que o expoente é um expoente racional se ele for uma fração ou se ele for um número decimal e assim por diante, tá? A gente vai estudar outros tipos de conjunto durante o ano, como o conjunto dos números racionais, reais, irracionais, complexos. Então, a partir do momento que a gente vai estudando conjuntos novos, a gente vai falar sobre as propriedades novas que vão aparecendo, tá? Vocês vão observar aqui nesse cantinho aqui duas propriedades que são interessantes. A primeira é todo número elevado a 1 é ele mesmo, tá? Então a gente não precisa colocar o 1 no expoente, tá bom? E a outra propriedade é que todo número elevado a 0 é igual a 1, tá? Mas não o 0, tá? 0 elevado a 0 é o que nós chamamos de uma indeterminação. Então, deixa eu escrever aqui, indeterminação. Então, a gente não consegue determinar o que é 0 elevado a 0, tá? Porque, para a gente na matemática, ele teria que fazer algum sentido, mas numericamente isso não faz sentido nenhum, tá? Então, é isso aí. Vou dar um tempinho para vocês copiarem, para a gente ir para as potências de número negativo, tá bom? Então, copia aí, dá uns 2 minutinhos e guardo vocês.
Então, só mais um aviso, tá? Vandete, Júlia, liguem suas câmeras, tá bom? Eu estou dando aula e ao mesmo tempo estou olhando para vocês, tá? Bom, então vamos continuar. Agora, o próximo passo, como eu conversei com vocês, né? A gente vai introduzir agora uma nova potência, que é quando nós temos expoentes negativos, tá? Essa aqui é quando o expoente é positivo, tá todo bonitinho, tudo ok, mas nem sempre as coisas acontecem dessa forma como vocês estão vendo. Às vezes as coisas complicam um pouco, como vocês vão ver agora. Se vocês notarem aqui, nós temos agora um expoente, tá, negativo. Então, eu vou dar um exemplo aqui com o número 2, tá? Então, imagine que eu tenho 2 elevado a menos 3, igual a gente tinha antes, tá bom? Então, 2 elevado a menos 3, quando eu tenho um expoente negativo nesse formato, o que acontece? Eu jogo esse número para baixo da minha fração. E aí ele fica positivo, tá? O expoente se tornará positivo. E aí é só eu resolver, tá? 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2, que eu na outra página eu não tinha feito, né? Mas 2 vezes 2 dá 4, que vezes 2 novamente dá 8, tá? Então nós vamos ter 1/8 como resposta para esse expoente aqui. Um outro detalhe que é importante, imagina que eu tenho uma fração e essa fração seja 2/5, tá? E ela esteja elevada a menos 3. Então, quando eu tenho uma fração elevada a um expoente negativo, eu inverto os dois números, tá? Isso é, eu vou colocar o 5 para cima, no numerador, e vou colocar o 2 embaixo no denominador, e aí agora o expoente fica positivo, tá? Expoente negativo, para que ele suma, a gente precisa somente inverter a ordem do nosso número, tá? Lembrem-se, todo número inteiro, seja o 2, seja o 3, seja o 4, seja o menos 5, tá? Todos eles podem ser reescritos como uma fração. 2 sobre 1, 3 sobre 1, 4 sobre 1 e menos 5 sobre 1, tá? Todos eles podem ser representados por frações. Então é importante sempre lembrar disso aqui para que você não esqueça que essa propriedadezinha que eu acabei de mostrar seja utilizada também com essa regra do expoente negativo, tá? E aí depois disso é só resolver, ó. Fica 5 ao cubo e 2 ao cubo, tá? Ou você pode fazer assim. 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2. E aí é só multiplicar. 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. E 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Tá bom? É uma observação importante, tá? Agora, quais são os cuidados que eu tenho que ter com essa propriedade? Primeiro cuidado é que se você tem, por exemplo, 2 elevado a menos 3 sobre 5, isso daqui será 1 sobre 5 vezes 2 elevado a 3, tá? O menos 3, o 2 elevado a menos 3, só ele que vai mudar. Para que uma potência seja válida para os dois números, esses números têm que estar entre parênteses, tá? Porque se não estiver entre parênteses, essa potência, esse expoente só serve para aquele número que ele está em cima. Nesse caso, o menos 3 só serve para o 2, mas não serve para o 5, tá bom? Se tiver assim, 2 elevado a menos 3 sobre 5, tá? Continua a mesma propriedade, tá? Não muda, porque apesar de ter parênteses,
o 3, o expoente, está exclusivamente em cima do 2. Ele precisa estar fora do parênteses, igual está aqui, para poder valer para ambos. E uma última observação que eu quero trazer para vocês é a seguinte. Se nós tivermos expoente negativo nesse formato aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a menos 3, pode ser qualquer número, tá? Estou colocando só o 2 aqui como exemplo, mas pode ser qualquer número. Esse menos 3, você joga para cima, vai ficar 1 vezes 2 elevado a 3, só que o 1 não precisa, então vai ficar somente 2 elevado a 3, tá? E aí você resolve a potência, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então são observações importantes para que vocês não esqueçam das propriedades, tá? Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui. Próximo passo agora é a gente verificar as propriedades das potências. Observe, a gente viu a definição para potência natural, né, com número positivo. Agora a gente viu com número negativo, tá? Lembre-se que positivo e negativo aqui, que a gente está tratando, é do expoente. Na base, continua valendo as mesmas propriedades que vocês já estudaram no ensino fundamental, que a gente vai ver em algum exercício aqui daqui a pouco, tá? Então, continuando aqui, nós temos as propriedades de potência. Quais são elas? Bom, a primeira propriedade é aquela propriedade clássica que a gente estuda no ensino fundamental. Multiplicação de bases iguais. A gente repete a base, somos expoentes. Eu vou fazer um pouco maior aqui, né? Ó, fazer ela um pouco maior aqui. Vou fazer com números. Então, quando eu tenho 3 elevado a 2, que multiplica 3 elevado a 4, a gente repete a base e soma os expoentes, tá? No caso aqui vai ficar 3 elevado a 6, porque 2 mais 4, 6, tá bom? Então, multiplicação de mesma base, conserva-se a base e soma os expoentes. A segunda propriedade é a propriedade de potência de potência. Então, quando eu tenho, por exemplo, 3 elevado a 2, que está elevado a 4, observe que há uma diferença, tá? Aí, ao invés de nós somarmos os expoentes, nós iremos multiplicar os expoentes quando eles estiverem nesse formato. Então, 2 vezes 4, 8, tá? Terceira propriedade é a propriedade da divisão. Então, eu tenho, se eu tiver 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 4, a gente conserva a base e subtrai o expoente, sempre na ordem que aparece na fração, tá? Então, o primeiro número permanece com o seu expoente por primeiro, e o que está embaixo, no denominador, aparece por segundo, tá? Então, tem que ter esse cuidado aí
porque senão você vai errar a conta. Como assim? Porque, como neste exemplo, pode acontecer de quando você subtrair, o resultado dá um número negativo. Lembre-se, sinais diferentes, você subtrai e repete sempre o sinal do maior. Então, 2 menos 4, menos 2, tá? Quarta propriedade importante aqui de potência. A elevado a n vezes b elevado a n, ou vamos pegar aqui, 3 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 4 elevado a 2. Aí você pode pegar isso aqui e fazer assim, ó, 3 vezes 4, 12, tá? Você pode fazer desde que dê para multiplicar. E aí vai ficar elevado ao quadrado, e se você quiser resolver a potência, né, vai dar 144. Aqui, ó, esses daqui são um pouco altos, então a gente não vai fazer a conta. Esse aqui a gente pode inverter, fica 1 sobre 3 ao quadrado, que vai dar 1/9, tá? Esses aqui são só exemplos, tá bom, gente? E por fim, a última propriedade é potências de base diferente e expoentes negativos, ó. Tanto essa, desculpa, expoentes iguais, tá? Não negativos. Expoentes iguais. Pode ser que eles sejam negativos, vou te dar um exemplo agora. Então, se eu tiver, por exemplo, 3 elevado a 2 a menos 2 e 4 elevado a menos 2, isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 4 elevado a menos 2. Essa é a propriedade, eu posso juntar dentro do parênteses. Mas ainda posso fazer o seguinte, ó, ao invés disso, somente isso, eu posso fazer ainda um incremento. Eu posso inverter os números por causa do expoente negativo, invertir o número, e aí depois que eu inverto, ele some o sinal de negativo e posso acabar multiplicando. 4 ao quadrado 16 e 3 ao quadrado 9. E aí eu acabo, né, simplificando a minha conta. Então são 5 propriedades básicas que são utilizadas, tá, para números inteiros, utilizando então a notação de potência, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Muito bom. Todo mundo aí entendendo rapidão. Vamos continuar então, tá? Vou dar uns 2 minutinhos aí para vocês copiarem, tá? Fazerem as anotações. E aí nós vamos ver a anotação científica, tá?
Bom, então vamos retornar aqui. Eu liguei o ventilador aqui, tá? Faz muito barulho aí para vocês? Certo. Bom, Caroline, eu preciso que você ligue sua câmera, tá? Maria Eduarda, você também. Professor, você espera um Ivanete. pouco, porque quando der 8 horas eu ligo, porque o meu irmão ele tá dormindo aqui no meu Aham, quarto, porque quando começar a aula dele, que é 8 horas, ele vai acordar. Daí, quando eu estiver dormindo, eu vou ficar com a câmera desligada, tá bom? entendi. Ué, mas é bom ele acordar agora, né? Vai acordar na hora da aula. Então vamos lá. O próximo passo agora, a gente vê a notação científica, tá? Então veja que o primeiro passo a gente viu a definição de potência comum, depois a gente viu com expoente negativo, agora a gente viu as propriedades, e então a gente vai definir a notação científica. Lembrando para vocês que isso aqui é meio que uma revisão, né? A gente já estudou isso aqui, se eu não me engano foi até eu que dei aula para vocês disso aqui no oitavo ano, tá? Há uns 2 anos atrás, a gente estudou um pouco sobre notação científica, tá? O que é a notação científica? A notação científica, pessoal, é quando você pega um determinado valor, por exemplo, 2 milhões, 2 milhões e meio, vamos colocar aqui, ó, tá? Quando você pega um valor muito alto ou um valor muito baixo, vamos colocar aqui, por exemplo, com esses dois valores aqui, e você consegue reescrever esse número utilizando uma potência, tá? Nesse caso, a gente pega o primeiro dígito diferente de zero, que no caso é o 2, passa a vírgula, repete os outros, tá? Então a gente tem aqui, ó, 5 zeros, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, e aí você coloca vezes 10 elevado a alguma coisa. Quanto essa uma coisa? É só você contar quantos dígitos ficaram após a vírgula, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, elevado a 6. Só que na regra prática, o que acontece? Nós não precisamos escrever esse monte de zero que aparece aqui, tá? Então eu posso simplesmente ignorar todos esses zeros, tá? Por isso que é importante você contar a partir daqui, ó, que são 6 dígitos após a vírgula, tá bom? E aí você escreve pertinho aqui que fica bem menor. Porque a ideia da notação científica é justamente essa: você não escrever o número grandão e sim escrever ele pequenininho, tá? Diminuir o espaço dele. E ele vai ajudar também a gente a fazer alguns cálculos utilizando aquelas propriedades que a gente viu agora há pouco e aplicada a elas nas potências de base 10, tá? O próximo exemplo aqui embaixo, a mesma coisa. Ó. Pega o primeiro dígito não nulo, que no caso é o 3, então vai ficar 3,1. Aí você coloca vezes 10 e conta tudo que veio antes, ó, que não está na vírgula. No caso são 3, 4, 5, 6 dígitos, tá? Só que, como você está pegando o número decimal, aí o expoente fica negativo, tá bom? Quando os zeros estão à esquerda, o expoente fica negativo. Quando está à direita, aí o expoente é positivo, tá? Então é assim que a gente trabalha com notação científica. Esse valorzinho que aparece aqui, ó, deixa eu achar meu mouse daqui, ó, esse valor que aparece aqui é chamado de mantissa, tá? O 10 aqui é chamado de base 10. E esse carinha aqui é chamado de expoente, igual a gente estava trabalhando antes, tá? Expoente, o 10 é a base. A gente trabalha com base 10 porque a base 10, por ser humano, é a base mais confortável que nós temos para trabalhar, tá? Existem outras bases. Na verdade, a gente pode construir infinitas bases, tá? Mas a base mais confortável que o ser humano tem para trabalhar é a base 10, tá? Inclusive, os nossos números são construídos a partir da base 10. A gente vai do 0 até o 9, aí volta para o 0 de novo. Aí 10, 11, vai até o 19, aí depois volta para o 0 de novo. Ó. 20, 21, vai até o 9, que é o 29, e volta para o 0 novamente. Sempre usando esse mesmo ciclo, tá? E para a gente é muito confortável trabalhar com a base 10, porque desde sempre a gente tem utilizado ela. Aqui vocês vão ver alguns exemplos, ó, de números na base 10, tá? Alguns exemplinhos aqui. Nesse caso destes exemplos aqui, ele traz aqui esses exemplos, mas o ideal para a gente é só você contar. Pega o primeiro dígito,
e conta quantos ficaram depois. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o expoente é 8. Ó. Nesse caso, é aproximadamente a velocidade da luz em metros por segundo, tá? No vácuo. Aqui passa a vírgula no primeiro e conta quantos ficaram depois. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o expoente é 9, tá? E aqui também, ó, conta tudo que vem antes do número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que contar com esse zero também, tá? Então vai ficar, ó, expoente 6 negativo por conta de seu número decimal. Os zeros estão à esquerda, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Se não tem dúvidas, então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer alguns exercícios, tá? De notação científica e de potência, tá bom? E depois eu vou passar uma tarefinha para vocês estarem fazendo, tá? Então, aguardem aí para a gente começar a fazer a atividade. Deixa eu ver, tem algumas pessoas copiando, então eu vou aguardar. Qualquer dúvida, vocês apertem aí na levantar a mão, tá, gente? Que aí eu já vejo a dúvida de vocês, tá? Espera só mais um pouquinho para todo mundo terminar de copiar aí as anotações. E aí a gente vai começar a fazer as atividades. Pronto. Vamos lá então fazer as atividades de hoje, né? Vamos ver qual é a proposta que a gente tem aqui de atividade. A primeira proposta de atividade que a gente vai ter é uma atividade de simplificação ou de redução de potências de base 10, tá? Então, ó, vou mostrar isso aqui para vocês. Se tiver pequeno, pessoal, vocês me avisem que aí eu aumento aqui a resolução aqui para vocês verem, tá? Então, se tiver muito pequeno aí, vocês me avisem que eu aumento aqui os valores, aqui, dou um zoom aqui na imagem, tá bom? Bom, então vamos começar por essa aqui. A ideia dessa questão é a gente tentar reduzir as potências a uma única base. Nesse caso, aqui nós temos 7 elevado a 4 vezes 7 ao quadrado elevado a 3, dividido por 7 elevado a 7, tá? Tem algumas formas distintas de nós resolvermos essa questão. A gente pode simplesmente aplicar passo a passo, a gente pode fazer de forma direta, tá? Desde que você tenha cuidado em fazer de forma correta, né? Claro. Mas eu vou optar por fazer a parte mais longa, tá? Que seria fazer tudo passo a passo. Então, aplicando aqui, gente, ó, nós vamos ter isso aqui, ó, 7, deixa eu escrever 7 mais bonitinho, né? 7 elevado a 4 vezes, resolvemos sempre numa expressão numérica, seja com potências ou não,
os valores que estão compreendidos no parênteses. Nós não vamos resolver a potência, nós vamos fazer o quê? Reduzir, tá? A uma só potência. Então, a gente só quer reduzir as potências usando as propriedades. Então, a gente vai resolver primeiro parênteses. Quando a gente tem potência de potência, a gente repete a base, faz o quê? Multiplica os expoentes, tá? Então, a gente já fez isso aí. Agora, nós vamos fazer o quê? Multiplicar os expoentes, tá? Ao invés de multiplicar as bases, nós vamos primeiro resolver essa potência aqui. Então, 7 elevado a 4 vezes, tá? Vou escrever esse vezes aqui mais grosso, né, para poder entender aí. 2 vezes 3 dá 6, então só repete aqui. E aí fica 7 elevado a 7 embaixo. Observe que o 7 é a quarta potência e a sétima potência eu só repeti. Resolvi somente essa potência que tinha 2 vezes 6, que dá 6. Agora a gente vai pegar essa potência aqui e multiplicar. Potências de bases iguais, repete a base e soma-se os expoentes quando a operação for multiplicação. E aí repete a de baixo, tá? E aí 4 mais 6, 10. Então fica 7 elevado à décima potência dividido por 7 elevado à sétima potência. Divisão de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Observe que não necessariamente você precisa fazer isso aqui, ó, tá? Você pode fazer direto. Você poderia já vir aqui, ó, 10 menos 7 dá 3. Então, aqui eu coloquei um 3, né, que é um 7. 10 menos 7 dá 3. Então, você já poderia colocar esse resultado aqui, que é o resultado da conta, tá bom? Já poderia colocar direto, tá? Sem problema algum. Alguma dúvida? Professor, que número é um 7 dentro do parênteses e que número que tá em cima do 7? Sem ser fora do parênteses, dentro. Esse aqui? É, 2. tá bom, obrigada. Eu vou, na próxima imagem, vou aumentar um pouco mais ela, tá? Vou aumentar ela para ficar tudo ok. Bom, então, deixa eu aumentar aqui e vamos fazer mais um exemplo aqui de simplificação de base, né? Deixar ele mais bonitinho para a gente observar. Então, na letra B, espero aqui para chegar de boa aí, tá? Vou fazer aqui embaixo, acho que dá para fazer aqui embaixo, ó. Na letra B, já copiaram aí, pessoal? Porque depois vocês, quando pegarem o material, porque eu acho que já está chegando, se não já chegou, tá? Acho que é hoje que chega. Vocês já podem pegar o material e ir fazendo nele, tá? Nas próximas aulas. Vocês, em vez de copiarem no caderno comum de vocês, copiarem no próprio material, né? Até porque vocês compraram, então é bom usar, né? Bom, então vamos fazer aqui a letra B. Nós temos aqui uma base não inteira. De base não inteira, tá? Como assim de base não inteira? Tá. A gente vai ter que chegar numa base que não é inteira. Bom, como que a gente vai fazer isso daí? Bom, esse tipo de questão que a gente vai resolver agora, pessoal, ela exige um pouco mais de interpretação de vocês, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é lembrar o seguinte. Primeiro,
lembre-se que 16, muitas vezes a gente não lembra, tá? Mas 16 ele é 4 ao quadrado, né? 4 ao quadrado, 16 é. E podemos também observar que 4 ao quadrado é a mesma... vamos deixar assim, 4 ao quadrado. Uma outra coisa que a gente pode utilizar é que 2 elevado a 24, pessoal, é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, tá? Ó, elevado a 12, né? 2 vezes 2, 24, tá? Essas aqui são duas observações que a gente precisa para responder essa questão. Não necessariamente a gente precisa responder ela assim, mas vai ser melhor a gente responder ela assim. Bom, deixa eu limpar aqui, porque vai dar uma continha um pouco maior do que essa outra, tá? Então deixa eu limpar aqui. Acho que eu vou dar mais um ainda, porque agora sim ficou bom. Olha só. Vamos lá resolver essa questão. Então, como que eu vou aplicar aqui nessa questão a resolução que eu quero? Primeira coisa, a gente tem isso aqui, ó. Nós temos 11 vezes 16 elevado a 4, né? Então, como eu tenho um expoente para bases diferentes, eu posso, né, pegar esse expoente e fazer a distribuição aqui para os dois termos. Então, vai ficar 11 elevado a 4 e 16 elevado a 4, tá? E aqui embaixo eu vou ter 2 elevado a 24, tá bom? Uma dica que é legal aqui, ó. Quando você tiver números assim, você pode pegar, por exemplo, 16 e fazer a fatoriação dele. 16 dividido para 2 dá 8, 2 dividido para 2 dá 4, 4 dividido para 2 dá 2 e 2 dividido para 2 dá 1, tá? E aí eu terei, então, 2 elevado à quarta potência. Isso significa dizer que a potência que representa o 16, uma delas é o 2 elevado a 4. Qual que é a outra? É o 4 elevado ao quadrado, também dá 16, tá? Pode-se utilizar qualquer uma dessas duas aqui. Eu vou optar por usar 2 à quarta, porque aqui embaixo tem um 2. Aí eu vou poder simplificar depois, tá? E aí é só eu aplicar agora essa regrinha que eu acabei de escrever aqui. Então, nós teremos 11 elevado à quarta potência, vezes, ao invés do 16, eu vou colocar o 2 elevado à quarta potência, tá? E aí, esse 4 que está aqui, deixa eu mudar a cor, né? Deixa eu colocar aqui um azul. Esse 4 que está aqui, ó, ele vai ser repetido aqui fora, tá? Esse 4 que está aqui dentro é esse 4 aqui, ó, que representa a potência de 16, tá? Na base 2. Mas o outro é que vem da outra questão, tá? Só para deixar isso claro aí para vocês. Então, nós vamos aqui dividir por 2 elevado a 24, tá bom? E aí, vamos resolver essa potência de potência aqui, ó. Vamos repetir o 11 à quarta, vamos repetir aqui embaixo o 2 elevado a 24 e vamos resolver a potência aqui, 2 à quarta elevado à quarta. Então, quando a gente tem potência de potência, repetimos a base e multiplicamos os seus expoentes, tá? 4 vezes 4, 16. E aí nós temos 11 à quarta vezes 2 elevado a 16, dividido por 2 elevado a 24, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos responder esses dois aqui, ó, que são com a mesma base. Quando a gente tem potência de mesma base, o que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes, tá? Subtrai os expoentes. Uma outra técnica que a gente também pode estar utilizando, gente, ó, é o seguinte. Eu vou mostrar ela para vocês, que eu acho que ela é mais interessante. Deixa eu colocar o branco aqui. A gente pode estar utilizando essa técnica aqui, que é bem legal. Ó. Você pega aqui o 11, ó, 11 à quarta, vezes 2 elevado a 16. Né? Vou só repetir aqui para poder fazer aqui embaixo. 2 elevado a 24. O que acontece? Você pode simplificar aqui o 16 e o 24. Tá bom?
No caso, se eu tenho 24 embaixo e tiro os 16 em cima, que é a mesma coisa, que a gente vai ter que subtrair, o resultado então vai ser 11 elevado à quarta, e aqui embaixo 2 elevado a 8, né? Porque 24 menos 16, 8. Como o maior está embaixo, o resultado permanece embaixo. E aí a gente termina a nossa conta. Ó. Tá certo? Alguma dúvida? Sim, sim. Você pode perguntar, meu jovem. O, Vai falar, Davi. o número maior não é o expoente maior não é o do denominador? Não Sim. deveria ser 2 elevado a menos 8? Ah, sim, mas seria menos, Davi, se fosse em cima, tá? Deixa eu até. Isso é bem interessante você ter perguntado isso, porque se a gente fizesse a conta normal assim, ó, 2 elevado a 16 dividido por 2 elevado a 24, né? O 11 está aqui, o 11 elevado à quarta. Se a gente fizesse no modelo tradicional, iria ficar aqui, ó, 11 elevado à quarta vezes 2, a gente repetir a base e subtrair os expoentes. E, de fato, o expoente, Davi, ficaria negativo, tá? Mas ele ficaria negativo aqui em cima, quando você subtraísse. E aí, para ele ficar positivo, o que a gente faz? Manda ele para baixo. E aí ficaria 11 à quarta sobre 2 elevado a 8, tá? Por isso que não há perda de resultado se você simplificar da maneira como eu mostrei aqui, tá? Você não perde isso aí, tá bom? Mas muito boa a sua pergunta. Então, vamos lá. Bom, acho que já deu tempo de todo mundo copiar, né? Ou não? Bom, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a próxima. Vamos pegar a letra C. Bom, essa letra C que a gente vai fazer agora pode ser que seja a questão mais estranha para vocês, tá? Por quê? Porque a gente viu questões que têm multiplicação de mesma base, divisão, né, de mesma base, potência de potência, expoente negativo, mas a gente não tinha visto, eu não falei nada sobre somar e subtrair, certo? Então, essa que nós vamos ver agora, essa aqui, ela é uma questão de somar e subtrair, tá bom? Então, nós temos que resolver simplificar essa potência, reduzir ela a uma potência de base 3, tá? Como que eu vou fazer para diminuir essa potência aqui e deixar ela na base 3? Bom, quando nós tivermos expoentes dessa maneira aqui, o que a gente vai fazer? Tá? O que a gente opta por estar fazendo? Tá? Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, vejam o expoente menor. Tá? No caso, o menor expoente é o 21. Então, nós vamos pegar o 3 elevado a 23 e nós vamos quebrá-lo em duas potências.
3 elevado a 2 e 3 elevado a 21. Por quê? 2 mais 21, porque potências de base iguais, quando a gente multiplica, você soma os expoentes, 2 mais 21 vai dar justamente o 23, tá? O 3 elevado a 21, a gente não precisa quebrar ele, porque ele já está único aí. Mas o 3 elevado a 22 nós precisamos, né? É 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 21, tá? Que aí quando a gente soma, o resultado é o que está aqui do lado. Esse 21 que está aqui embaixo, a gente vai repetir ele por enquanto. Bom, quando a gente faz isso, vocês vão observar que nós temos o 3 elevado a 21 como fator que se repete nas três partes dessa aritmética aí, dessa continha. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar ele em evidência aqui fora. 3 elevado a 21. Se eu tiro ele daqui, no primeiro membro aqui, na primeira sentença, né, nós vamos ter 3 ao quadrado. Na segunda, não vai sobrar ninguém, só que eu não posso colocar o zero, eu tenho que colocar o 1, tá? Porque se eu coloco o zero, significa que não tinha nada, e não é que não tinha nada, tinha o 3 elevado a 21. Ou seja, eu coloco o 1 no lugar dele, sinal de menos, porque aqui é menos, aqui é mais, porque aqui é um mais. Aí eu repito o 3 elevado a 1, tá? Aqui dentro, tá bom? Então, observem que desse passo para esse outro passo, eu tirei o 3 elevado a 21 daí de dentro. Só fiz isso como um passo novo, tá? Vamos resolver agora dentro do parênteses, porque como a gente sabe, é uma prioridade resolver o que está dentro do parênteses. Então, o 3 elevado a 21 e o 21 a gente repete. Dentro do parênteses, resolvemos primeiras potências, 3 ao quadrado, 9, mais 1, menos 3 elevado a 1, é ele mesmo, tá? E agora é só resolver a soma e a subtração dentro do parênteses. Resolvendo, 9 mais 1 dá 10, 10 menos 3, 7. Tudo isso sobre 21. Observação importante, eu posso simplificar o 7 pelo 21, né? 21 dividido para 7, né, dá 3. Eu posso dividir por 7 em cima e embaixo, tá? E aí eu vou ter 3 elevado a 21 dividido por 3. Tá vendo que aqui é a potência de mesma base? Então, repito a base e subtraio os expoentes. Ah, aqui embaixo não tem expoente, professor. Não tem, mas se não tem é o 1, tá? E aí eu vou só efetuar a divisão, ou melhor, subtração agora. Então, fica 3 elevado a 20. Pronto. Acabamos aqui a nossa questãozinha. Tá? Só seguindo o tutorial de como simplificar potências de base 10. Vou dar uns segundinhos aí para você estar copiando, tá? Até tomar uma água enquanto isso. Já volto.
Bom, então vamos para a próxima questão. Deixa eu ligar aqui. Bom, então vamos para a próxima questão agora, né? Acho que já deu tempinho aí de vocês copiarem. Vamos lá. Então, a nossa próxima questão... Opa, quer dizer, isso aí não é a nossa questão, né? Isso é baixar um drive da impressora. Cadê? Tá aqui. Peguei a imagem errada. Ou vocês querem baixar drive da impressora HP? Eu vou... eu não vou mostrar para vocês agora, tá? A questão, porque ela está com a resposta. Eu vou apagar a resposta, então já já estou voltando aí. Aguardem uns segundinhos. Eu vou só apagar aqui a resposta para vocês não verem ela antes da resolução, né? Para não ficar muito na cara, né? Qual é a resposta? Eu vou deixar a resposta aqui. A resposta não. Vou deixar o gabarito, mas a resposta a gente vai fazer passo a passo aqui, tá? Então, voltando aqui, agora vocês podem ver, tá? É uma questão do Enem, então é uma questão bem interessante, que vocês já vão criando o hábito de ver questões do Enem, questões diferenciadas, tá? E ela diz o seguinte, olha, a gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Né? Até nos lembra alguma coisa que está acontecendo ultimamente, né? Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. Esse vírus, gente, é uma partícula esférica que tem um diâmetro muito pequeno, tá? O diâmetro dele é por volta de 0,011 milímetros, tá? Esse milímetros, esse milho aqui já diz que é pequeno, né? Então 0,0011 é mais pequeno ainda, né? Então nós temos o seguinte, nós temos esse valor aqui e ele pede para a gente escrever esse valor em notação científica, tá? Em milímetros. Como que a gente vai escrever em milímetros na notação científica, tá? Bem simples, ó. 0,0001. O que a gente faz? Ó, a gente vai passar a vírgula no primeiro dígito aqui, diferente de 1 ou de 0, e aí conta tudo que ficou para trás. Ó. No caso, 4 dígitos, ou seja, vezes 10 elevado a menos 4 milímetros. Pronto. Essa é a notação científica, né? E aí, gente, ó, vejam que é uma questão, tá? Muito fácil que caiu no Enem, algum tempo atrás, tá? Então, no Enem tem questões como essa e às vezes a gente acaba errando questões fáceis assim, tá? Então tenham cuidado na hora de fazer esse tipo de questão. Percebam que ela foi bem tranquila, bem facinha, tá? Mas tem que ter cuidado em fazer ela. Muito bom. Vocês sabiam que vocês podem fazer igual a Luísa, né? Colocar um plano de fundo aí diferente. Olha, tá estudando na praia. Eu não escutei o que você falou, não, Maria.
A única praia que eu vou ver. Eu não sei esse como ano. faz isso. Ah, é? Só tem praia pra computador. Não tem esses 3 pontinhos dos lados? Vai ter assim, os 3 pontinhos aí do lado, no Google Meet, aí tem assim, alterar plano de fundo. Aí você consegue alterar. É porque eu acho que a Veloso tá pelo celular. Não tem pelo celular? Pelo celular não tem. Ah, que pena. Só aí, ó, a Caroline agora tá aí nos Alpes, nas montanhas do Chile. Então vamos lá. Então, gente, percebam assim que tem questões que são mais chatas, tipo as anteriores que a gente fez, elas são mais chatinhas de serem feitas, tá? São maiores. Essa que a gente acabou de fazer, ela é muito tranquila, muito rápida de ser feita. Então, por exemplo, no Enem, no futuro de vocês aí, tenham cuidado, porque esse tipo de questão que é muito fácil, ela é a que menos você deve errar, tá? Por mais triste que isso possa parecer, essas mais fáceis é que você tem que procurar não errar de jeito nenhum, tá? Porque é tipo como se o Enem percebesse assim, cara, se esse cara errou essa questão que é muito fácil, então ele não sabe de nada, né? Então dizem, eu não tenho certeza, né? Mas desde que eu me entendo por gente, existe uma certo discurso de que o Enem ele faz esse jogo, né? Ele observa se você acertou questões fáceis e difíceis. Então, se você acerta uma difícil, mas erra muitas questões fáceis, então ele presume que você chutou a difícil, né? Então você acaba ganhando uma pontuação menor do que deveria, tá? Então temos que ter esse cuidado na hora de fazermos as nossas questões, tá bom? Só uma dica aí para no futuro, né, caso seja necessário, vocês não tiverem nota baixa por causa disso, tá? Vocês vão estar vendo que eu estou perdendo um pouquinho de tempo aqui. Vou até diminuir isso aqui um pouco para poder ir mais rápido aqui. Eu estou aumentando aqui a página porque a questão ela é um pouco grande, tá? Tem um enunciado gigantesco. Então estou meio que dando uma arrumada aqui para poder caber as respostas, tá? Tô até pensando em mostrar direto na apostila, porque eu não tô. Se eu for ter que copiar tudo isso aqui, vou demorar muito. Então, eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar as respostas da apostila, tá? Se eu conseguir dar uma resposta menor, vamos ver aqui. Item C, e vai faltar o item D. Agora deu. Então vamos lá, vamos voltar aqui no início agora e vamos ler a questão. Tá? A questão diz o seguinte: ó, a pirâmide financeira é um modelo comercial em que um indivíduo ou um pequeno grupo recruta pessoas com a condição de que cada recrutado associado a esse modelo também deve recrutar outras pessoas, tá? Para se associarem. Em alguns casos, esse modelo é usado para recrutar pessoas que, mediante o pagamento de um certo valor ao seu recrutador, acreditam que receberão um valor maior do que o valor pago, proveniente dos pagamentos feitos pelos novos associados. É o caso de antigamente a gente tinha o Telex Free e outras modalidades que apareceram no mercado, tá? E é crime, tá, gente? Só avisando para vocês que pirâmide no Brasil é crime, tá? Então, esse tipo de modelo de negócio é um modelo criminoso dentro do Brasil. Então, não façam isso, tá? Se no futuro aparecer essas coisas para vocês, corram, tá bom? Para algumas pessoas vai dar dinheiro e outras pessoas, que pode ser o caso de vocês, não vai dar, tá? Você acaba perdendo muito dinheiro com isso. Então aqui nós temos uma ideia, tá? O que acontece? Essa pessoa recrutou duas outras, esse carinha deu dinheiro para esse cara e esse cara deu dinheiro para esse cara. Então esse cara saiu no lucro. Aí o que acontece? Esse carinha recrutou mais duas, ó. Então esse daqui deu dinheiro para esse
que deu dinheiro para esse. Só que aí não fica assim, ó. Parte desse dinheiro que esse aqui recebeu, ele vai dar para esse aqui também. E a parte que esse aqui recebeu vai dar para esse aqui também. E sucessivamente para todo mundo. Ou seja, o cara que está no topo da pirâmide sempre está recebendo dinheiro de todo mundo que vem de baixo da pirâmide, que vai entrando novo. Então ele sempre vai ficar cheio da grana, né? Mas os demais, os que vão entrando, sempre tem que ficar esperando novas pessoas entrar para poder ganhar dinheiro. Lembrando novamente, isso é crime no Brasil, tá? Bom, continuando a questão, ela fala o seguinte, ó, suponha que um indivíduo inicie uma pirâmide financeira, recrutando 2 novas pessoas a essa pirâmide. Cada uma delas deverá recrutar outras 2 pessoas e assim por diante. Cada novo associado recrutando outras 2 pessoas. Sempre todo mundo recrutando 2, tá? Considere que uma pessoa que acabou de se associar à pirâmide tenha uma semana para recrutar os 2 novos membros, tá? E aí o que a pergunta inicial pede para a gente? Ó? Ele pede o seguinte, ó, determine quantos associados essa pirâmide terá ao final das primeiras 5 semanas de recrutamento, tá bom? Então, para eu não perder tempo desenhando, eu vou mostrar para vocês aqui uma tabelinha já com a resposta para eu não precisar desenhar ela aqui, tá? Que vai demorar um pouco de tempo e aí a proposta aqui não é essa, tá? A proposta é vocês verem como que vai funcionar, tá? Deixa eu explicar para vocês. Ele pede nas 5 primeiras semanas, então a gente vai montar uma tabelinha aqui, que a gente até viu ontem, né? Na aula de ontem, que tabelas e gráficos são muito importantes para a informação. Esse é um exemplo de tabela bem simples, tá? Nós temos uma tabela que as informações são as informações qualitativas são semana, os novos associados e o total de associados, né? Os valores associados a essas qualidades são 5 semanas, ó, vocês podem ver aqui. E na primeira semana nós temos 2 recrutas, tá bom? No final nós vamos ter 3 associados, né? Porque é o cara que começou com os 2 novos associados, 3. Agora, na segunda semana, nós vamos ter 4 novos associados. Por quê? Porque esses 2 que entraram anteriormente, cada um deles leva 2. Então vai ficar 2 mais 2, 4 novos associados. Só que tinham 3 antes. Então, acrescentando os 4, 7. Bom? Na próxima semana, cada um dos 4 leva 2. Então, 4 vezes 2, 8. E aí, somando ao que tinha antes, 8 mais 7, 15. Tá? E assim sucessivamente. 2 vezes 8, 16. 16 mais 15, 31. 16 vezes 2, 32. 32 mais 31, 63. Então, vai ter 63 novos associados. Novos não, né? 63 associados no total, né? Não necessariamente novos, né? Então, essa pirâmide, ao fim de 5 semanas, que é um pouco mais de um mês, tá? Ele vai ter 63 pessoas associadas. Vamos supor que, tipo assim, para cada pessoa que entre, ela dê R$1.000. R$1.000, tá? Então, vamos supor que dê R$1.000 e o primeiro carinha lá, o primeiro, ganhe, sei lá, vamos supor que ele ganhe R$100 para cada outro. Então, vamos supor, esses 2 aqui entraram, quando esses 2 aqui entraram, esse carinha ganhou R$2.000, né, para cada um, então ele ganhou R$2.000. Na próxima semana, entrou mais 4 pessoas, então ele ganhou mais R$400, tá? Que de cada pessoa que entra, ele ganha R$100. Dessas outras pessoas que entraram aqui, ó, entrou mais 8. 8 vezes 100, R$800. Na outra semana, ele ganhou, entrou mais 16 pessoas, ele ganhou mais R$100 de cada uma. Então, vai dar 1.600. E, por fim, 3.200 aí na última semana. Somando tudo isso, deixa eu pegar uma calculadora aqui. Vamos fazer na calculadora, porque esse cálculo aqui não faz parte da questão, é só para vocês verem como a pirâmide é um negócio do capeta, tá? E por mais que para o cara que começou o negócio isso seja algo interessante, para as pessoas que vão estar ali, elas acabam perdendo. Primeiro, ele ganhou R$2.000 com os dois que ele cadastrou. Aí, com as 4 pessoas que entraram na semana seguinte, ele ganhou mais 400. Com os 8 que entraram depois, 800.
com os 16 que entrou depois, ele ganhou mais 1.600 e, por fim, mais 6.200 aí. Então, em 5 semanas, ele ganhou R$ 8.000 só em pessoas estarem entrando, tá? Isso fora o que geralmente eles acabam fazendo com o dinheiro, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes, depois eles pegam esse dinheiro da pessoa, aplicam em algum negócio no banco e acabam levando ainda mais dinheiro, tá? Então, existem outras formas de ganhar dinheiro, mas lembrando, tá, gente? Isso aqui no Brasil é crime, e a gente já vê isso aí daqui a pouco. No item B, deixa eu mostrar ele aqui, né? No item B, ó, como vocês vão ver aqui, ele fala o seguinte, ó, é possível que essa pirâmide associe novas pessoas todas as semanas durante um ano. A pergunta é, né? É possível que essa pirâmide associe novas pessoas todas as semanas durante um ano? E a pergunta é, e aí por quê, né? Caso necessário, utilize uma calculadora para embasar a sua resposta, tá? Então, como ele sugere para a gente usar uma calculadora, e eu sei por que é sugerido isso, pessoal, é sugerido para a gente usar uma calculadora porque o cálculo vai ficar muito grande, tá? Então, imagina o seguinte, ó, no ano, se você pegar um calendário, você vai ver que no ano tem 52 semanas. Deixa eu pegar aqui e riscar aqui, ó. Um ano é igual a 52 semanas. Ou seja, se a cada dia entra duas novas pessoas, a pergunta é quantas pessoas teria no ano, né? E aí, eu não vou fazer esse cálculo, o cálculo vai ficar gigantesco, eu só mostrar a calculadora, né? Porque a gente não vai conseguir fazer. Mas se você fosse fazer, ficaria assim, ó. 2, eu vou colocar aqui uma calculadora científica, senão ela não consegue fazer, tá? Então é 2, o elevado a gente usa o circunflexo, tá bom, gente? O circunflexo elevado a 52, ó. Então o resultado vai dar um número muito alto, só que eu escrevi errado. É 2 elevado a 52. Deixa eu apagar aquele 2 ali. 2 elevado a 52, tá? Que vai dar esse número aqui, ó. Aqui é 300 mil, 600 milhões, 500 bilhões, 500 trilhões, 4 trilhões, tá? Então é 4 trilhões e meio, mais ou menos, de pessoas. Isso aqui é possível, tá? Então, 2 elevado a 52 vai dar mais de, vou colocar aqui, ó, aproximadamente 4.500, tá? 000. Eu vou até colocar que está na apostila, que fica, já está o número, já está o número bonitinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, que já está o número bonitinho e aí eu não preciso desenhar o número aqui para vocês, tá? Então, se vocês notarem, já vejo aí quem que falou, tá? Ó, se vocês notarem, ó, esse é o valor total de pessoas, tá? Só que o número total de pessoas no mundo é aproximadamente 7 bilhões e meio, tá, gente? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Tá na casa dos bilhões, tá? E aqui, se você observar, ó, tá aqui, ó, na casa dos 4 trilhões, né? Como eu tinha falado para vocês. Então, é muito mais do que se tem no planeta Terra hoje, tá? Então, não é possível. Quem é que tinha levantado a mão? Eu. Pode perguntar aí. Se fosse colocar esse número em notação científica, tudo após aquele zero seria arredondado para baixo? Não, só se você quisesse, mas geralmente não. Porque como é um número que representa a população, você pode arredondar, tá? Mas aí você teria que arredondar para cima, né? Nesse caso aqui, se a gente fosse arredondar esse número aqui, você poderia arredondar para 4,504, né? 504 vezes 10, ó, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Elevado a 15. Você poderia arredondar para cima, porque como aqui tem um 5, né? Você arredondaria para cima. Mas aqui teria que observar que é uma aproximação. Só que mesmo assim, essa aproximação ela seria muito ruim, tá, Davi? Porque como representa pessoas, se você arredonda um número muito alto como esse aqui, ó,
que representa bilhões, nesse caso seria trilhões de pessoas, você estaria incluindo aqui como se fosse 1 trilhão de pessoas a mais, o que seria falso, tá bem falso. Mas teria como arredondar, mas não seria interessante para essa questão, tá bom? Então, o correto a se fazer deveria colocar todo o número. Todo o número. O correto seria esse. Para caso de população, né? Você poderia arredondar, mas arredondar aqui no final, ó. Arredondar essa parte final aqui que não estaria tanto prejuízo, né? Mas aqui, ó, que é milhão, aqui que é bilhão, aí você já vai ter um prejuízo de informação muito grande, tá? Imagina se isso fosse dinheiro, né? Se você arredondar para cima, você está dando R$1 milhão pro cara. Se você arredondar para baixo, você está tirando R$1 milhão de reais da pessoa, tá? Então você estaria dando um prejuízo muito grande ou para a instituição ou para a pessoa, tá bom? Vamos para o item C aqui, para a gente encerrar, tá, a nossa aula. Vamos terminar logo, para eu poder passar a tarefinha para vocês, tá? O item C diz assim, ó, imagine que o número de associados dessa pirâmide se esgote, considerando que... só lembrando, tá, gente? Não tem como, porque a quantidade de pessoas é de 7 bilhões e meio, mais ou menos, no mundo, então não teria como ter essa quantidade de associados. Letra C. Imagine que o número de associados dessa pirâmide se esgote. Considerando que cada associado pagou um valor de comissão ao seu recrutador, você considera que o número de pessoas que não receberão comissão é maior ou menor ou igual ao número de pessoas que receberão. Tá? Ele quer saber se as pessoas que não recebem vai ser igual às pessoas que recebem, né? Ou menor ou maior. Então, a partir daquela tabelinha que a gente viu no início, a gente vai observar o seguinte, ó. Olha só. A partir da tabela, é possível observar que a cada semana o número de pessoas que vai entrando vai aumentando. E isso aqui, você pode perceber que no final, ó, são 32 pessoas que ficam sem receber. Nesse caso aqui, a pessoa que recebe aqui, ó, aqui são 16 que recebe, aqui são 8 que recebe, ou seja, o 16 é menor do que 32 pessoas novas. Ou seja, sempre quem está entrando é muito maior do que quem está recebendo. Ou seja, no final das contas, muitas pessoas vão ficar sem receber. E é por isso que pessoas são prejudicadas financeiramente, porque é sempre maior o número de pessoas, sempre menor, né? É sempre maior pessoas que são prejudicadas do que pessoas que são beneficiadas. É por isso que é consideradas fraudes, tá? E aí, na última questão aqui, é justamente isso que vai falar um pouco, ó. A partir do que foi discutido nos itens anteriores, qual é a sua opinião sobre a existência de propagandas que fazem referência ao item 9 do artigo 2 da Lei 1521, de 26 de dezembro de 1951, que é essa lei que eu vou expor para vocês agora. Tá? Essa agora é uma resposta meio que opinião de vocês, né? Meio que subjetiva, bem pessoal, mas que vocês vão entender o seguinte, ó. A lei, ela fala o que pra gente? Ela diz que serão punidos na forma dessa lei os crimes e as contravenções contra a economia popular. São crimes dessa natureza, o artigo 2, o parágrafo 9. Obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de um número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos, tá? A pena é de 6 meses a 2 anos. Então, é crime no Brasil o uso de pirâmides, tá? Então, não façam, não se alinhem a esse tipo de coisa, tá? Só um aviso muito importante para vocês, tá bom? Agora, como de praxe, eu vou passar uma tarefinha para vocês, tá? Lá na plataforma, tá bom? Alguma dúvida até aí, pessoal? Beleza? Ó, eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Não saiam ainda, que eu ainda vou fazer chamada também.